Livro de Juízes, capítulo 1, do versículo de número 4 ao versículo de número 7. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Amém e amém. Eu quero falar com vocês esta noite, baseado neste texto, uma palavra que vai tocar o seu coração profundamente. Uma palavra de Deus para as nossas vidas aqui hoje. Vocês creem no poder da palavra do nosso Deus? Graças a Deus, porque o Senhor nos tem dado vitória dia após dia. Gente, quero falar com vocês esta noite, baseado no tema que fora escolhido pela liderança da nossa igreja, pelo nosso pastor presidente e pela liderança da nossa igreja para trabalharmos no ano de 2013. Qual é o tema que nós estamos trabalhando este ano? Vamos fazer mais bonito? É tempo. Ok. Eu quero, baseado neste tema que nós estamos trabalhando este ano, mostrar para vocês algumas das estratégias de Satanás para que não sejamos instrumentos nas mãos do mestre. Quero, baseado neste tema que foi escolhido para trabalharmos durante todo o ano de 2013, mostrar para vocês que o projeto de Satanás ontem, hoje e amanhã sempre será inutilizar o povo de Deus. Começo falando para vocês que os livros de Juízes e de Josué são dois livros muito parecidos. São dois livros muito similares. Se você pegar o livro de Josué e o livro de Juízes e lê-los inteiro, vocês perceberão que estes dois livros são muito idênticos. Na verdade, nestes dois livros, nós vemos as inúmeras estratégias do povo de Deus para a tomada da terra de Canaã. Percebemos aqui que Deus trabalhou de forma extraordinária, tanto no livro de Josué, quanto no livro de Juízes. Estes dois livros são tão similares, que eles começam, ou eles iniciam-se, exatamente com as mesmas palavras. Se você pegar as primeiras palavras, ou seja, se você pegar o primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de Josué, você vai achar estas palavras: depois da morte de Moisés. Se você olhar para as primeiras palavras do livro de Juízes, você vai perceber que o livro de Juízes inicia exatamente com estas mesmas palavras: depois da morte de Josué. Percebam que a diferença é no personagem. O livro de Josué começa com a narrativa da morte de Moisés, e o livro de Juízes começa com a narrativa da morte de Josué. É interessante observar que houve uma troca de liderança, houve uma troca de líder, mas não houve uma mudança no projeto de Deus, não houve uma mudança no plano de Deus. Foi Moisés, foi Josué, mas o projeto de Deus ainda estava de pé. Olhando para isto, percebemos que vem geração e vai geração, aquilo que Deus arquitetou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus falou que vai fazer, queira Satanás ou não queira,
Ele vai fazer através do seu povo. Percebemos que depois da morte de Moisés, Deus levantou a Josué. Mas depois da morte de Josué, não houve um novo líder. E há muita gente que critica Josué, dizendo que Josué não escolheu um substituto, um sucessor. Mas na verdade, se a gente olhar bem para isto, a gente vai perceber que a escolha de Josué não partiu de Moisés. Não foi Moisés que escolheu a Josué, foi Deus que escolheu a Josué. Josué foi uma escolha divina. Moisés preparou a ele para que ele fosse o seu substituto, mas a escolha foi de Deus. Então, olhando para isso, a gente percebe que Deus não mandou que Josué preparasse um novo líder. Por quê? Porque agora o povo estava conquistando em definitivo as terras de Canaã. E o que Deus queria fazer agora? Deus queria ser o rei do seu povo. O projeto de Deus era ele governar entre o seu povo. O projeto de Deus era estabelecer o seu reino no meio do seu povo, e ele ser o Senhor do seu povo, de forma individual. Era esse o projeto de Deus. Por isso Deus não mandou Josué preparar uma nova liderança. Então a gente percebe que o povo aqui, em mais uma parte da conquista, está preocupado, querendo saber qual das tribos deveria subir primeiro para pelejar contra os cananeus e contra os fariseus. E a resposta de Deus não tardou. Deus disse: quem vai subir primeiro é a tribo de Judá. A tribo de Judá aqui está prenunciando a ida de Jesus à nossa frente, abrindo o caminho para que pudéssemos ir avante. O Senhor não tardou em dizer que Judá subiria primeiro. Graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele já foi à nossa frente, abrindo o caminho para que pudéssemos passar. Oh, glória ao nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Então vem comigo, que eu quero com vocês hoje meditar nesta palavra. Porque esta invasão, ou esta parte da conquista, era diferente, porque tinha um inimigo diferente pela frente. Quando a gente lê capítulo 1 do livro de Juízes, versículo de número 5, está escrito assim: e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Existia nestas terras um dominador, um homem muito temido, um homem muito poderoso. Na verdade, nós não temos aqui o nome dele, nós temos aqui o apelido dele. O nome dele é desconhecido. Nós temos aqui o apelido dele, que é Adoni-Bezeque. Os nomes Adoni, Adonias e Adonai, no hebraico é Senhor. E a palavra Bezeque significa brechas. Então o apelido deste homem era Senhor das Brechas. Ele ficou conhecido como Senhor das Brechas por se aproveitar de pequenas oportunidades para vencer os seus inimigos no campo de batalha. Ele era um estrategista diferente. Ele era um homem que, mesmo governando um reino pequeno, ele já havia tomado 70 reinos, já havia se estabelecido dentro de 70 reinos, e havia capturado os reis destes 70 reinos vivos, e os levado para a sua casa, e subjugado a estes homens, tirando deles os seus polegares das mãos e os seus polegares dos pés, fazendo com que estes homens permanecessem vivos, porém inutilizados, comendo as migalhas que caíam da sua mesa. Olhando para este Senhor das brechas, eu percebo que ele aqui é uma figura de Satanás. Ele está prefigurando o maior inimigo da igreja, que é o diabo. Ele, sem sombra de dúvidas, é o Senhor das brechas. O que é uma brecha? Seria até uma estupidez eu perguntar para vocês o que é uma brecha. Seria insultar a inteligência de vocês. Todos vocês sabem o que é uma brecha, o que é uma brecha, o que é uma fresta. Isso todos vocês conhecem,
Por exemplo, se a gente olhar para as paredes, às vezes a gente não vai perceber as frestas, as pequenas rachaduras, mas em algumas paredes elas estão lá, e são às vezes quase que imperceptíveis aos nossos olhos. Tem horas que a gente tem que olhar bem, que a gente tem que chegar bem perto, para a gente poder ver as frestas, poder ver as rachaduras. Deixe as paredes da sua casa com rachaduras, e não as trate para você ver. Daqui a um tempo, toda a estrutura desta parede pode ficar comprometida. As frestas, as rachaduras são pequenas, mas podem comprometer. Olhando para esta estratégia de Satanás, de ser sempre o Senhor das frestas, o Senhor das brechas, o Senhor das pequenas oportunidades, eu entendo o que são as brechas na vida do crente, o que são estas lacunas, que a gente poderia também chamar de erosão, que às vezes é quase que imperceptível, às vezes acontece de forma devagar, às vezes acontece de forma pequena, minuciosa, quase que não vista, quase que não perceptível, mas está ali, e vai comprometendo, e vai danificando de pouquinho em pouquinho. O que são estas brechas na vida de um crente? Estas brechas são aqueles pequenos olhares, estas brechas são aqueles pequenos pensamentos, estas brechas são aquelas pequenas atitudes, aquelas pequenas palavras, aqueles pequenos gestos, aquelas pequenas tramóias que o homem faz, aquelas pequenas coisas que aparentemente são inocentes, aquelas poucas palavras que às vezes saem da nossa boca e que são às vezes quase que imperceptíveis. Aquela mentirinha hoje, outra mentirinha amanhã, uma falcatruazinha pequena hoje, outra amanhã, um desviozinho de conduta hoje, outro desviozinho amanhã, um programinha de televisão que vai te causar mal e que vai causar mal para a tua família e para a tua casa hoje, amanhã, e daqui a pouco o diabo vai se aproveitando destas brechas, e ele entra dentro de uma casa, e ele destrói a vida dos filhos, e ele destrói o casamento. Mas eu vim aqui esta noite dizer a vocês, debaixo da graça de Deus, que o Senhor das brechas, ele já foi vencido por aquele que é o leão da tribo de Judá, que já foi à nossa frente para vencer por nós. O que nós precisamos cuidar são com aquelas pequenas lacunas, aqueles pequenos gestos, aquelas pequenas coisas que aparentemente não vão comprometer a nossa salvação, mas que na verdade pode nos levar ao abismo. Quando a gente olha para a queda de Sansão, a gente percebe que Sansão não perdeu o seu nazireado quando ele teve as suas tranças cortadas. Ali, Sansão já estava desviado há muito tempo. A gente entende que Sansão perdeu o nazireado quando ele estava indo fazer os preparativos do seu casamento com uma mulher filisteia, e de repente saiu ao seu encontro um leão jovem, e ele agarrou o leão, e ele estraçalhou o leão, ele cortou o leão em pedaços como se corta um pedaço de papel. E ele pegou este leão e jogou para fora do caminho. E ele foi, fez os preparativos da festa, e ele voltou sozinho, deixando seu pai, deixando a sua mãe, deixando os seus parentes lá no preparativo para a festa do seu casamento. Quando ele volta, que ele passa perto do lugar onde ele havia matado o leão, ele se lembra do leão que ele matou com as suas próprias mãos. Então ele pensa: eu sou tão jovem, mas eu já sou mais forte que um leão. Eu matei um leão com as minhas próprias mãos. Eu vou sair do caminho e vou dar uma olhadinha para o corpo dele, para ver o que sucedeu com ele. Este foi o maior erro de Sansão: sair do caminho para olhar para um corpo de um leão, para a carcaça de um leão. Nós estamos num caminho que não poderemos deixá-lo jamais. Se nós matamos o leão que representa a nossa velha natureza, o leão que representa os nossos velhos hábitos, o leão que representa
as nossas velhas conquistas, o leão que representa todas as nossas práticas do passado, se nós já matamos ele e já colocamos ele para fora do caminho, nós não vamos sair do caminho para olhar para a carcaça do leão, para olhar para o corpo da nossa velha natureza. Nós vamos seguir o caminho avante, porque esse é o projeto de Deus para nós. E quando Sansão sai, ele olha para o corpo do leão. Lá dentro do corpo do leão tinha um favo de mel. Sansão então se esquece de um pacto que o nazireu tem com Deus, segundo o que está escrito em Números capítulo 6, versículo 6, que o nazireu não poderia tocar em nenhum tipo de cadáver. Sansão se esquece do pacto do nazireado, que o próprio Deus deu para ele. Ele foi um dos 3 homens da história da humanidade. Só 3 homens já nasceram nazireu, desde o ventre da sua mãe. Todos os demais se tornavam nazireu ao longo da sua vida. Sansão teve o privilégio de ser um dos 3 únicos homens na história da humanidade que Deus escolheu para já nascer nazireu desde o ventre da mãe. Sansão, quando olha para o corpo do leão e vê o favo de mel, ele coloca a mão lá. E quando ele coloca a mão na carcaça do leão, ele está quebrando o seu voto de nazireado. Esta palavra nos ensina que o corpo do leão representa os velhos hábitos, que o mel na carcaça do leão representa a doçura momentânea do pecado, representa o prazer instantâneo, representa tudo aquilo que parece ser doce, mas que depois vai amargar no ventre com o passar dos dias. Sansão, quando prefere o favo de mel, ele está dizendo: eu não estou nem aí para o meu nazireado, eu quero é me satisfazer com a doçura do mel agora. Satanás está se aproveitando de uma geração inconsequente que está chegando aí. Satanás, o senhor das brechas, ele está se aproveitando de uma geração que na verdade quer satisfazer o seu momento de agora, que na verdade quer a satisfação espontânea, instantânea do agora, e não importa as consequências. Mas hoje eu vim aqui dizer para você: ei, tome cuidado, não deixe que as brechas estejam expostas na tua vida. Se houver alguma brecha aberta hoje, peça para o Espírito Santo de Deus trazer o óleo, trazer o azeite, para que todas estas brechas sejam fechadas hoje. Segure a mão levantada em nome de Jesus, que agora é profético. Eu vou profetizar que assim como Deus ele deu ordem para que fossem ungidos os dedos polegares dos sacerdotes, para que assim como Deus deu ordem para que se ungisse a testa, o dedo polegar da mão direita e o dedo polegar do pé direito fosse ungido, o Senhor está trazendo azeite sobre os teus polegares espirituais aqui esta noite. Satanás não vai poder tocar naquilo que é mais precioso, que é a tua vida, em nome de Jesus. Se havia brechas lá na tua casa, se havia brechas no teu casamento, se havia brechas na tua família, se havia brechas abertas lá dentro da tua casa, estão sendo fechadas hoje pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Ele era o Senhor das brechas. Ele capturava os reis vivos e não os matava. Estranho isso, não é? Por que ele não matava? Porque o prazer de Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas, não era matar, não era proporcionar aos heróis de guerra, aos reis, aos nobres, aos poderosos, uma morte rápida, digna. Não, o prazer dele era manter estes homens vivos, porém inutilizados para a batalha, inutilizados para a guerra, inutilizados para sempre. Então ele se utilizava de um suplício diferente, se utilizava de uma estratégia diferenciada. Ele cortava os dedos polegares das mãos e dos pés. Quantos aqui esta noite têm os polegares ainda intactos, tanto dos pés quanto das mãos? Levante a mão assim. Você já viu a beleza das suas mãos? Que bonita que são as suas mãos, não é?
Já pensou se não houvesse aí o dedo polegar? Você já viu a beleza e a importância dos seus pés? Mesmo aquele que tem um pezão meio grandão, um 44, um 45, há uma beleza nos seus pés, não é? Já pensou se você não tivesse esses pés? E se você tivesse os pés e não tivesse os polegares dos seus pés? Quando Adoni-Bezeque cortava os dedos polegares dos pés, e quando ele cortava os dedos polegares das mãos, ele estava dizendo: vocês vão continuar vivos, mas não vão prestar para mais nada. Não poderão ser mais um instrumento nas mãos do mestre, porque vocês ficarão inutilizados. Esse é o plano do diabo. Mas o plano de Deus é fazer de cada um de nós um instrumento nas mãos do mestre no ano de 2013. Aleluia! Glória a Deus, gente! Vocês sabiam, para poder preparar esta mensagem, eu comprei um livro de um homem chamado Chip Walter. Ele escreveu um livro com o seguinte título: Polegares e Lágrimas. E ele fala algumas coisas interessantes dentro da ciência sobre os dedos polegares das mãos e os dedos polegares dos pés. Por exemplo, ele diz que 1/4 dos ossos do corpo humano se localiza em nossos pés. E que os nossos dedos polegares nos pés têm uma importância tão grande que 40% do peso do nosso corpo se sustenta nos polegares dos nossos pés. Por exemplo, todo esse movimento, toda a beleza do nosso andar é por causa dos dedos polegares dos nossos pés. A gente fica olhando aqueles artistas, ou melhor colocando as palavras, a gente vê aqueles atletas que fazem coisas extraordinárias com o corpo, aquelas pessoas que faltam voar, e por que não dizer daqueles corredores que correm como aquele homem, eu não sei se é um queniano, que é considerado o homem mais veloz do mundo, meu pastor, eu não sei se é um queniano, jamaicano, e ele corre, e a gente fica impressionado com a velocidade que ele tem ao andar. E a gente fica vendo aqueles atletas que fazem aquelas ginásticas olímpicas. Como é que se chama aqueles que fazem aquela ginástica nos instrumentos? E até que tinha aquela menina Daiane, e que fazia aquelas coisas, eu não me lembro agora, eu não me lembro aqui qual é a ginástica. É a ginástica que fazem e que vocês sabem, que tem uma beleza, e que a gente olha e a gente fala: meu Deus, o corpo humano não é capaz de fazer isso. Ginástica sincronizada e outras. E a gente fica olhando, a gente diz: meu Deus, o corpo humano é capaz de tudo isso. Mas se não houvesse os dedos polegares dos pés, estas pessoas mal poderiam ficar de pé, quanto mais terem esta habilidade, esta agilidade para fazerem todos esses exercícios com o corpo. Então, quando Adoni-Bezeque cortava os dedos polegares dos pés, ele estava primeiro tocando no ponto de equilíbrio destes homens. Os polegares, que é um sistema maravilhoso, entretecido por uma teia de 141 tendões, músculos, ligamentos, suportam até 6.000 libras de pressão. Olha a importância que tem os polegares dos nossos pés. E se a gente perder os dedos polegares dos pés, a gente vai perder o equilíbrio e a agilidade no caminhar. Então a gente pode até ficar de pé, mas a gente vai ter que usar muleta, a gente vai ter que usar uma bengala. Eu conheci um irmão aqui da cidade de Pomerode que não tem os polegares dos seus pés. A diabetes dele é altíssima, e os médicos amputaram os 2 dedos polegares dos seus pés, e ele anda com bengala. Ele tem dificuldade para ficar de pé. E eu perguntei para ele porque ele me mostrou. Ele não tem os 2 dedos polegares dos seus pés. No mundo espiritual, é exatamente isso que o diabo quer fazer com as pessoas. Quer tocar nos dedos polegares dos seus pés espirituais, para que a pessoa fique viva, mas seja uma pessoa desequilibrada.
Vocês já perceberam que o nosso Deus é um Deus que mantém todas as coisas em perfeita harmonia? Deus fez o universo perfeito e Ele mantém tudo equilibrado. E vocês já perceberam que o ser humano tem dificuldade para ser equilibrado? Vocês já perceberam que o homem, quando ele está num dia de sol, ele está reclamando porque ele quer um dia de chuva. Quando tem um dia de chuva, ele quer um dia de sol. Quando está calor, ele quer o frio. Quando está frio, ele quer calor. Ninguém está contente com nada. Por quê? Porque a gente não se acostuma com o equilíbrio. A gente tende muito para um lado ou para o outro. Vocês já perceberam que a pessoa, quando é crente, às vezes ela é liberal demais. Se não é liberal demais, ela é extremista demais, é radical demais. É difícil achar um crente que seja equilibrado, que seja centrado, que não seja nem muito radical e nem muito liberal. Vocês já perceberam que o ser humano tem essa tendência? Por exemplo, a igreja até os dias de Constantino era perseguida, era morta pelos perseguidores. Depois de Constantino, a igreja passou a perseguir e passou a matar quem não se declarava cristão. O que é isso? É o desequilíbrio. Satanás, ele quer tocar nesta área da nossa vida. Ele quer fazer de nós pessoas vivas, mas pessoas desequilibradas. Por exemplo, se a pessoa vai bem na vida financeira, na vida espiritual ele não vai bem, ele não consegue fazer a vida dele andar de forma que o mundo espiritual e o mundo material estejam conectados. Ele não consegue conectar a sua vida espiritual, a vida material e fazer andá-las juntas. Vocês já perceberam que tem gente que vai bem na família e quando está bem dentro de casa, está bem com a família, não está bem na igreja, não está bem no relacionamento com as pessoas à sua volta? O que é isso? O que a gente está vendo hoje? Milhares e milhares de pessoas desequilibradas na sua mente. O que tem de gente que precisa tomar remédios para poder dormir à noite? Por quê? Porque tem sonhos ruins, porque tem a síndrome do pânico, porque são desequilibrados na sua vida emocional, porque não conseguem equilibrar a vida material com a vida espiritual. E o Deus a quem nós servimos é um Deus que traz equilíbrio para nós. Deus quer nos abençoar na vida espiritual, mas Ele quer nos abençoar na vida material também. Deus quer que tenhamos uma família saudável, mas quer que tenhamos um ministério abençoado também. Que a nossa vida seja equilibrada diante de Deus e dos homens. Oh, estou sentindo Deus renovando pessoas aqui esta noite. Aleluia. O ser humano tem dificuldade para ser equilibrado. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus fez o sol, mas Ele fez a lua. O sol governa o dia, a lua à noite. Ele fez mais de 200 bilhões de estrelas e cada uma ocupa o seu espaço. Uma não entra no espaço da outra. O que é isso que a gente vê? Esse processo natural das coisas é o equilíbrio de Deus. Eclesiastes 3 mostra isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quando a gente interfere neste tempo, quando é o tempo de plantar e a gente está querendo colher, a gente está vivendo uma vida desequilibrada. Quando é o dia de sol e a gente está querendo um dia de chuva, a gente está vivendo uma vida desequilibrada. Quando é tempo de dar e a gente está querendo receber, estamos vivendo uma vida desequilibrada. Quando é tempo de chorar e a gente está querendo fazer festa, a gente está vivendo uma vida desequilibrada. Jesus sempre deixou muito claro em seu ministério que nós devemos ser equilibrados. Ele disse que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. O sal, ele não é para salgar demais e também não pode faltar o sal. O sal é para temperar. Nós somos o tempero deste mundo. Nós somos o tempero desta terra. Que Deus venha nos ajudar a ser homens e mulheres equilibrados no meio desta geração. Oh, glória a Deus. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, uma à direita, outra à esquerda, falando de equilíbrio. O dia de Pentecostes se deu no dia que os discípulos estavam reunidos
em um cenáculo. O cenáculo era um cômodo central de uma casa judaica, no centro. O equilíbrio está em todas as partes. Eu vim aqui hoje dizer para você que não basta estar vivos, temos que estar equilibrados. E o Deus a quem nós servimos não vai permitir que Satanás toque nos nossos polegares dos pés. Não vai faltar equilíbrio emocional para você, não vai faltar equilíbrio entre a tua vida espiritual e material, não vai faltar equilíbrio dentro da tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, em todas as coisas. O Senhor te abençoará a partir desta noite. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito de Deus renovando corações aqui hoje, renovando o coração de homens e mulheres que chegaram aqui e que estavam vivendo uma vida desequilibrada. Eu li algo muito interessante hoje. A Hélio contou como os atenienses cortaram os polegares de todos os habitantes da ilha de Egina, incapacitando-os assim para a guerra. Há um outro relato histórico sobre isso também, que diz assim: Seutônio é um historiador, ele narra e ele narrou como muitos pais decepavam os polegares dos próprios filhos homens, a fim de que nunca fossem obrigados a ir para a guerra. Olha o que os pais faziam. Segundo Seutônio, os pais cortavam os polegares das mãos e dos pés dos próprios filhos, para que eles nunca fossem alistados para a guerra, para que eles vivessem, mas vivessem inutilizados para sempre. Gente, pensando nisto, eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui hoje. O Espírito de Deus me ajudou a entender isso. Eu estava estudando essa palavra hoje com o pastor Alessandro, e a gente entendeu, olhando para este texto, que existem pais que de forma inconsciente já cortou há muito tempo os dedos polegares dos seus filhos, e os seus filhos estão inutilizados na presença de Deus. Os seus filhos não são instrumentos nas mãos do Mestre. Que o Deus a quem nós servimos possa guardar os nossos filhos, possa guardar as nossas crianças. Que o Deus a quem nós servimos possa guardar esta geração nova que está chegando aí. Que o pai, a mãe venha ter mais compromisso com Deus e com a sua família. Tem pai que, para não ouvir o filho brincar, que para não ouvir o filho chorar, ele coloca o filho na televisão desde jovem, não olha a classificação das programações, coloca o filho para assistir estas programações malignas que estão passando principalmente nos finais de semana, e os filhos assistem todo esse lixo que entra dentro de casa, e os pais não estão tendo cuidado. Já tem muito filho que os polegares das mãos e dos pés estão cortados, não podem ser instrumento das mãos do Mestre, porque o diabo achou dentro de casa uma brecha. Eu perguntei para uma mãe esses dias: como é que estão os seus filhos? E essa irmã olhou para mim e disse: o filho meu está fazendo advocacia, a minha filha está fazendo engenharia, está uma bênção. Eu perguntei: mas eles estão indo na igreja, estão servindo a Jesus, estão fazendo alguma coisa para Deus? A sua filha tem um ministério de louvor lindo, ela continua cantando? A irmã disse: não, só isso que não está bem, de resto está tudo bem, mas isso é consequência. Daqui uns dias a minha filha volta, daqui uns dias o meu filho volta. Essa mãe devia estar fazendo campanhas todos os dias para Deus salvar o seu filho, para Deus salvar a sua filha, como que se ir para uma faculdade fosse sinônimo de sucesso. Isso é cumprimento na vida da gente. A parte principal é a espiritual. Se dentro da nossa casa tiver Jesus Cristo habitando lá, morando lá, o resto vai ser consequência. Deus vai trazer todas as demais coisas para dentro da sua casa e para a sua família. O mais importante é a gente ter os nossos filhos servindo a Deus. Quantos querem orar pela sua família mais a partir de hoje e dizer que o diabo não terá poder de tocar nos polegares dos nossos filhos?
Ah, levanta a mão. Agora o meu corpo está arrepiado aqui da presença de Deus para mim profetizar. Eu profetizo que os teus filhos também serão instrumentos nas mãos do Mestre. Os nossos filhos aqui da igreja de Blumenau, da Assembleia de Deus de Blumenau, vai ser instrumentos nas mãos do Mestre. O diabo não vai ter poder de influenciar com a mídia os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Satanás não vai ter poder de destruir a integridade moral das nossas crianças, não vai ter poder de tocar no caráter dos nossos filhos. Nós veremos os nossos filhos sendo instrumento nas mãos do Mestre neste ano, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Os polegares dos pés mostram o equilíbrio. Sendo arrancado de 70 reis, que não podiam mais andar com habilidade, que não podiam mais ficarem de pé e equilibrados. Há pessoas assim, na vida espiritual, vêm para a igreja, rendem-se a Jesus na hora do louvor, na hora da pregação choram, fazem até pactos com Deus, mas não conseguem mais ficar de pé, equilibrados. Que o Senhor ajude alguém aqui hoje a sair daqui para caminhar com agilidade e equilibrados de novo. Oh, glória a Deus, que o Senhor ajude alguém a sair daqui hoje dizendo: eu vou voltar a andar, e a andar muito, porque o meu Deus está renovando os meus pés para caminhar esta noite. Oh, glória a Deus. Tem óleo de Deus nos dedos polegares dos teus pés aqui esta noite. Tem o azeite de Deus que unge os polegares dos teus pés e o inimigo não poderá tocá-los. O Senhor está guardando os polegares dos nossos pés aqui esta noite. Mas Adoni-Bezeque cortava também os polegares das mãos. As nossas mãos são tão importantes. É lindo. São 5 dedos, 14 articulações, 27 ossos. Se você virar os ossos cúbicos, conectados por uma matriz de tendões no pulso e no braço, permitirão que você faça este movimento de 180 graus com as suas mãos. Você já percebeu que tudo que você faz nessa vida, ou melhor, colocando as palavras, quase tudo que você faz nesta vida, você faz através das tuas mãos? As maiores conquistas da tua vida vieram através das tuas mãos. É com as mãos que você trabalha, é com as mãos que você conquista, é com as mãos que você abençoa, é com as mãos que você sustenta alguém, é com as mãos que você ajuda, é com as mãos que você avança, é com as mãos que os teus sonhos se tornam realidade. Adoni-Bezeque tocava nas mãos. Por quê? Porque se o homem perdesse o movimento dos pés, perdesse os polegares dos pés, ele perdia o equilíbrio. E se ele perdesse os polegares das mãos, ele não poderia mais ter habilidade para fazer nada. Quando se perde os dedos polegares das mãos, perde-se a habilidade para o trabalho. Satanás está mantendo muita gente viva dentro das igrejas, mas estas pessoas não são mais instrumentos nas mãos do Mestre, porque já perderam os dedos polegares das suas mãos. São pessoas vivas que não produzem mais nada, porque se trabalham sem excelência. Por exemplo, se eu segurasse o microfone sem os polegares das minhas mãos, olha como eu teria que segurar. Eu seguraria, mas eu não teria excelência, eu não teria habilidade. Se você não tem os dedos polegares das tuas mãos,
Você pode até trabalhar, mas você não vai ter habilidade, você não vai fazer nada com excelência. O teu serviço vai ser vagaroso, o teu serviço vai ser impróprio, o teu serviço vai ser um serviço abaixo da média. Você vai até trabalhar, mas vai trabalhar pouco, menos que todos os demais. Quando Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos, ele estava dizendo: a partir de hoje, estes homens não produzirão mais nada com as suas próprias mãos. Gente, que o sangue de Jesus nos cubra, que o sangue poderoso de Jesus nos cubra, e que cada dia mais possamos ser instrumentos nas mãos do Mestre, e com as nossas próprias mãos possamos trazer o sustento para dentro da nossa casa, possamos trabalhar e, acima de tudo, ser um instrumento nas mãos do Mestre, ser um ganhador de alma para Jesus, fazer alguma coisa na igreja, produzir frutos. Há pessoas aqui, há pessoas que estão me ouvindo agora em casa, que estão vivas, mas não produzem mais nada dentro da casa de Deus. Foram inutilizadas pelo inimigo. Pregavam, cantavam, profetizavam, participavam de algum departamento, de alguma atividade. Quando o pastor dizia: precisamos de um voluntário para este departamento, para esta área, essa pessoa era rápida em logo dar o seu nome, e era o primeiro a chegar, e era o primeiro a estar disposto a fazer esta obra com amor, com dedicação. Mas hoje perderam os polegares das suas mãos espiritual e não geram mais frutos nenhum dentro da casa de Deus. Ei, não basta ser crente, nós temos que produzir alguma coisa na obra de Deus. Nós temos que ser um instrumento nas mãos do Mestre. Que no ano de 2013 o Senhor desperte em você o dom que há muito tempo está escondido. Quando Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos, ele estava principalmente dizendo para estes homens: a partir de hoje, vocês nunca mais desembainharão a espada. Uma espada pesava entre 7, 12, 15 quilos ou mais. Como é que iria desembainhar uma espada e lutar com esta espada sem os polegares das mãos? O inimigo tem feito isso com milhares de pessoas que não têm mais habilidade no manuseio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até os homens lá do mundo, muitos deles entendem o poder da palavra, o poder da Bíblia. Rui Barbosa disse sobre a sua biblioteca, e eu li esse pensamento de Rui Barbosa, eu achei lindo. Rui Barbosa disse que se ele colocasse a Bíblia debaixo de todos os demais livros da sua biblioteca, para ele a Bíblia seria a coluna, o sustentáculo. Se ele colocasse a Bíblia no meio, a Bíblia seria o coração que pulsaria vida para todos os demais livros da sua biblioteca. E se ele colocasse a Bíblia por cima de todos os demais livros da sua biblioteca, a Bíblia seria o cabeça e o guia de todos os seus livros, de todos os seus livros. Gente, não há nada que substitua a palavra de Deus na vida do crente. O crente que anda pela palavra, ele vai cada dia mais gerar frutos e ser um instrumento nas mãos do Mestre. Que a palavra tenha primazia na nossa vida. Há muita gente que já perdeu a habilidade no manuseio da palavra. Mas quantos acreditam que o Deus a quem nós servimos, Ele renova os polegares das mãos, para que você volte a ter habilidade com a palavra, para que você volte a manusear a palavra da verdade com muita intrepidez e segurança. Aqui na igreja de Blumenau,
Satanás não vai tocar nunca nos nossos polegares das mãos, porque aqui a gente acredita no poder da palavra do nosso Deus. Nos movemos pela palavra, caminhamos pela palavra, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta. Você veio aqui hoje, não por causa de mim, não por causa de homens, você veio aqui hoje por causa da palavra do nosso Deus, é ela o sustentáculo da nossa vida, é ela que nos alimenta. Oh, glória a Deus. Eu vou terminar agora. Quando o Adoni-Bezeque tocava nos polegares das mãos, ele estava também arrancando destes homens a identidade deles. Quando a gente vai fazer identidade, a nossa impressão digital usada para identidade está. Vocês já perceberam que o Adoni-Bezeque deste século está querendo tirar a identidade da igreja? E a gente ouviu aqui o pastor Lediel falando um pouquinho sobre isso. O inimigo quer tocar na nossa identidade, quer tocar na identidade da igreja, mas não vai poder não, porque nós temos o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Aleluia, oh glória a Deus, nós temos o poder da palavra. Olha o que disse Rui Carlos, um grande pensador: fomos inseridos neste mundo perverso, não para compartilhar de sua filosofia, mas para modificá-lo. A igreja tem uma identidade única. Nós temos uma identidade cristã e não abriremos mão da nossa identidade de filhos de Deus. Não somos influenciados pela mídia, não somos influenciados pela música, não somos influenciados pelos poetas, pelos teólogos liberais, não somos influenciados por filosofias vãs, nós somos influenciados pelo poder da palavra do nosso Deus. É a ela que nós, de dia e de noite, reportamos a nossa vida. Mas, para concluir, quantos acreditam que se Jesus já foi à nossa frente, Ele venceu o Adoni-Bezeque deste século e abriu o caminho para que possamos vencer também? Levante a mão e diga um amém bem forte. Vocês perceberam que estes 70 reis, ao perderem os polegares das mãos e dos pés, foram para debaixo da mesa de Adoni-Bezeque comer as migalhas? Quando um homem se torna inutilizado, ele passa a comer as migalhas, ele passa a viver uma vida abaixo da média. Quando alguém troca o ser um instrumento nas mãos do mestre por ser mais uma pessoa neste mundo, ele está dizendo: eu quero ser só mais um, eu quero ser só mais um no meio desta geração. Mas nós não nascemos para ser mais um, nós nascemos para fazer a diferença no meio desta geração. Nós não nascemos para viver de migalhas que caem da mesa de Satanás. Tem coisas que parecem boas, mas são migalhas. É migalhas do diabo para a sua vida. Não aceite as migalhas, não aceite o prato de lentilhas, não troque o melhor que Deus tem preparado para você lá na frente por aquilo que o diabo está te oferecendo hoje. Você, eu, não nascemos para comer migalhas, nós nascemos para nos assentar na mesa do rei e compartilhar de banquetes espirituais todos os dias da nossa vida. Mas Adoni-Bezeque foi capturado pelos valentes da tribo de Judá. Ou será que tem os valentes da tribo de Judá aqui essa noite? Que foram lá resgatar os 70 reis que tinham os polegares das mãos e dos pés cortados.
O Senhor nos chamou para ser instrumentos na mão do Mestre. E este ano nós vamos resgatar aqueles que estão debaixo da mesa de Adoni-Bezeque comendo as migalhas. E vamos trazê-los para se sentar aqui e participar dos banquetes espirituais conosco. Quantos têm este propósito, levante a mão e dê um grito de glória para adorar o Senhor esta noite. É interessante. Essa que eu vou falar aqui é do pastor Alessandro. A gente tem que dar honra para quem tem honra, né? Agora eu tenho um vizinho teólogo, tá bom demais para estudar, viu, gente? Hoje à tarde a gente estava preparando essa mensagem aqui juntos, recapitulando, estudando. O Alessandro falou: tem algo interessante aí que você deve falar. Eu falei: me diga. Ele me disse: você deve citar, mencionar que Adoni-Bezeque foi capturado e foi levado para morrer em Jerusalém. E eu não tinha percebido isso, por isso que é bom estudar em duas cabeças pensando, é bem melhor do que uma só. Olha a revelação que Deus deu para o pastor Alessandro, eu vou transmitir para vocês aqui. Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas, foi levado para morrer em Jerusalém, pelos valentes da tribo de Judá. Sabe o que isso nos ensina? Que é em Jerusalém, o centro da adoração, que Satanás vai ter que perder para sempre. É lá que ele foi morto. É lá no lugar da adoração que o diabo vai ter que morrer, vai ter que ser derrotado, vai ter que cair por terra. Nesta noite eu vim aqui para dizer para você que nós somos adoradores, e se somos adoradores, Adoni-Bezeque não tem poder contra a nossa vida. Onde há adoração, Adoni-Bezeque tem que morrer. No centro da adoração, Adoni-Bezeque não pode subjugar mais ninguém. É lá que ele perde para sempre. Oh, o Senhor Deus está levantando gente que chegou aqui nesta noite para vencer. Fique de pé, por gentileza, aqui, com a autorização do meu querido pastor. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu quero orar por vocês aqui esta noite. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Que possamos ser um instrumento nas mãos do Mestre. Eu fiz um pequeno relato de um homem que foi um instrumento nas mãos do Mestre e que me inspira, John Wesley. Olha só, gente. John Wesley orava e dizia assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que amem a Deus, e eu estabelecerei o reino de Deus na terra. Clérigos ou leigos, não importa, eu devastarei o inferno. Olha um pequeno relato da vida de John Wesley aqui. Viveu uma vida de sonhos gigantes. Olha para isso, gente. Olha que instrumento que este homem foi nas mãos do Mestre. Pregou durante toda a sua vida uma média de 3 vezes por dia, aproximadamente. Durante 54 anos, num total de 44 mil mensagens. Viajou a cavalo cerca de 320 mil quilômetros, aproximadamente. 8 mil quilômetros por ano. Publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia. Escreveu um dicionário em inglês. 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre história da igreja. Livros de gramática inglesa, francesa, hebraica e grega. 3 volumes sobre medicina. 6 volumes sobre música sacra. Um jornal diário de sua vida, que na época de seu falecimento contava com 50 volumes. E no final da sua caminhada, John Wesley já tinha estabelecido a igreja metodista em várias partes do mundo. E a sua igreja era uma das maiores igrejas da Inglaterra. Olha que instrumento que este homem foi nas mãos do Mestre. Que possamos gastar toda a nossa vida sendo instrumentos nas mãos do Mestre. Que não permitamos que o inimigo toque nos polegares dos nossos pés e das nossas mãos, nos inutilizando para o trabalho e para o serviço da obra do Senhor. Que você saia daqui mais vivo do que nunca, para ter uma vida cheia de propósitos e de sonhos na presença de Deus. Se você ouviu esta mensagem e o teu coração foi tocado, você está dizendo: eu quero ir na frente hoje
para renovar o meu pacto com Deus, para ser renovado, para ser renovada, venha aqui na frente, que queremos orar por você esta noite. Venha correndo, venha. Eu quero interceder pela sua vida, junto com os pastores, junto com o nosso pastor Nilton. Queremos orar por você. Queremos pedir um renovo de Deus sobre a tua vida, sobre todas as áreas da tua vida. Queremos ver Deus se manifestar em você de forma extraordinária e fazer de cada um de nós um instrumento nas mãos do Mestre a partir do ano de 2013. Venha depressa, aleluia, aleluia, glória ao Deus que nós servimos. Adoni-Bezeque não tem poder contra as nossas vidas. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra na vida de pessoas aqui. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te renovar. Levante a mão para cá, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro. Mão levantada para orarmos ao Deus a quem servimos. Oh Deus, estamos na era pós-moderna. Estamos vivendo, Senhor Deus, uma transformação, uma mudança que está querendo afetar, Senhor Deus, a igreja da era pós-moderna, a igreja do século 21, as influências do mundo, Senhor Deus, querem ocupar grande espaço em nossas vidas, mas que agora, Senhor, o teu povo que ora, o teu povo que clama, o teu povo que derrama as suas lágrimas, sejam impactados pelo poder desta palavra. Que o Senhor das brechas deste século não tenha poder contra as nossas vidas. Que as influências de Satanás não arranquem a identidade da tua igreja, Senhor. Que haja, Deus, no nosso meio, o compartilhar do teu Espírito e da tua graça, Senhor. Oh Deus, aqueles que chegaram aqui inutilizados, aqueles que estavam inutilizados, meu Deus, por tantas coisas. Aconteceu tanta coisa na vida deste irmão, desta irmã, que acabou ferindo os polegares das mãos e dos seus pés. Esse crente está inutilizado, Senhor. É crente, até vem na igreja, mas não é mais instrumento nas mãos do Mestre. Mas que possam hoje serem resgatados e viverem, Senhor, não debaixo da mesa do inimigo, não comendo migalhas, mas comendo, oh Deus, o pão que é a tua palavra, que alimenta a nossa alma. Aleluia, levanta a tua mão. Deus está renovando pessoas. O Espírito Santo está mergulhando esta palavra no coração de gente. Abra a tua boca, fala alguma coisa para glorificar este Deus aqui hoje. Somos os valentes da tribo de Judá. Adoni-Bezeque não tem poder para tocar nos nossos polegares, não. Aleluia, aleluia, adore o teu Deus. Quando há adoração, Adoni-Bezeque tem que morrer. Abrace quem está do seu lado e profetize para esta pessoa, dizendo: o diabo não poderá tocar nos teus polegares.
Você nasceu para ser um instrumento nas mãos do Mestre. Diga para esta pessoa que ela nasceu para ser um instrumento nas mãos do Mestre. Adore o teu Deus, adore o teu Deus.